Pedro, método crítico. Como já afirmamos, esta epístola ela sofreu muita objeção. Essa epístola, até o quarto século, não foi mencionada pelos pais da igreja. Na própria Reforma, Lutero, escrevendo sobre 2 Pedro, ele escreve dizendo que é uma carta de segunda classe. Mas, quando nós olhamos para 2 Pedro, nós vamos ver que há elementos nessa carta muito próprios dela. Primeiro, no método crítico, quem é o autor, qual é a evidência interna desta autoria dessa carta. Então ele vai dizer que ele é apóstolo, não só servo, mas apóstolo. Então ele se intitula Simão Pedro. Então, qual era a objeção maior de não ser inspirada, de não fazer parte do cânon sagrado? Por que ser de segunda classe? Por que olhar 2 Pedro com hesitação? O problema maior está exatamente no grego, nas cópias em grego que nós temos. Então, com base nesse grego, eles dizem que não pode ser Pedro que escreveu, não pode ser Simão Pedro, foi um discípulo de João Pedro, ou seja, foi qualquer João Pedro, não, Simão Pedro. Não podemos simplesmente pegar esse grego e dizer o seguinte: olha, o grego de um é educado, o outro grego não é um grego comum. Na verdade, a evidência interna desse livro, como que ele trata os seus ouvintes. Em 1 Pedro ele fala que pastor, ele chama os presbíteros para cuidar do rebanho. Presbíteros, ou seja, os anciãos daquela época. Então, ele chama, e em 2 Pedro ele trata eles de amados, de meus irmãos. Então, nós podemos afirmar, queridos, e com base em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, que eu estou escrevendo pela segunda vez, ou seja, como que eu já escrevi. Então, nós vamos ter evidências internas deste livro, afirmando ser Simão Pedro, o escritor de segunda epístola de Pedro. Quais são as refutações que nós temos de Pedro? As refutações estão exatamente que 57 palavras que constam no grego não são usadas em nenhuma parte das Escrituras. Esta é a refutação. E sendo assim, ela não faz parte das cartas do apóstolo Pedro. Outra refutação, que só depois do século IV é que essa carta foi mencionada como carta inspirada. Quando foi escrito, então? Com base nas refutações, eles escrevem, de não ser Pedro, eles datam essa carta até 125, depois de Jesus. Mas nós precisamos ter duas colunas bem fortes para nós estabelecermos datas. Primeiro é 70. 70 depois de Cristo, nós vamos ver historicamente a destruição de Jerusalém pelo general Tito. Então, Jerusalém foi destruída em 70. Não há evidência nenhuma dentro desse livro, dentro da segunda epístola de Pedro, falando sobre essa destruição de Jerusalém. A segunda coluna que a gente tem para datar esse livro, e que precisamos ter na nossa mente, é a morte do próprio apóstolo Pedro. Então, narra-se que Pedro é sentenciado à morte no Império Romano. Então, o Império Romano, nós temos o auge desse Império Romano, que daria a morte do apóstolo Pedro no máximo de 64 até 68. Uns afirmam 67, outros afirmam 68.
Mas uma evidência muito clara, uma base é 70, a destruição de Jerusalém. A outra base para datarmos esse livro é o martírio do apóstolo Pedro. Então, como nós datamos a primeira carta de Pedro em 63 até 65, nós podemos também datarmos essa carta, essa segunda, de 60 até 70, ou de 63 até 70. Seria uma carta com essa primeira possibilidade dessa data. Ou nós podemos datar, como muitos datam, né, como só 63. Mas eu gostaria de levantar aqui a data de 1 Pedro, que foi 63 a 65. Então, nós podemos datar essa epístola entre 63, 60 até 65, ou de 60 até 70. Mas sempre, para nós datarmos livros do Antigo Testamento, 10, 15, 20, 100 anos, nós não vamos errar. Para o Novo Testamento, se nós errarmos com 3, 4 anos de divergência de datas também, nós não estaremos cometendo um erro muito grande das Escrituras. Quando nós olhamos para a carta, nós precisamos definir também a quem essa carta foi escrita. A quem essa carta foi escrita. Então, nós podemos tranquilamente dizer, e trazendo uma evidência interna, além do capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de 2 Pedro, dizendo que ele escreveu. Para quem foi escrito, a quem foi escrito para essas 5 regiões onde estavam acontecendo a dispersão do povo de Jerusalém. Nós podemos também afirmar de onde foi escrito esse livro. De onde foi escrito esse livro? Quando nós olhamos para 1 Pedro, ele vai usar uma figura lá, para quem interpreta como uma figura a Babilônia. Babilônia sempre foi um sinal atrás do nome Babilônia tinha um significado, e esse significado seria Roma. Então, quando nós estudamos 1 Pedro, nós vimos lá que de onde aquela carta foi escrita, provavelmente foi escrita da cidade de Roma. Nesta carta, especificamente de 2, nós não temos essa expressão, que a Babilônia vos saúda, os da Babilônia vos saúdam, em 1 Pedro. Em 2 Pedro nós não temos. Mas, quando nós olhamos para os destinatários de 2 Pedro serem os mesmos destinatários, nós podemos aqui, não forçando nada o texto, dizer que também 2 de Pedro foi escrito de Roma. Mas você não tem problema nenhum de você escrever que não existe nenhuma evidência dentro do livro dizendo que o livro foi escrito da cidade de Roma. Para onde esse livro foi escrito é uma outra pergunta do método crítico. Ele foi escrito exatamente para a Ásia Menor, para aquelas 5 regiões, hoje atual Turquia. Não perde tempo lendo a respeito da palavra, dos livros da palavra. Não perde tempo. Não perde tempo fazendo pesquisa em outros livros a respeito de 2 Pedro. Leia Pedro. Não entendeu? Leia outra vez. Não entendeu? Releia. Continua não entendendo? Leia Pedro. E que Deus te abençoe.